fosse agente secreta ou uma qualquer super-heroína, certamente o seu nome de código seria algo como Agente Mil Amigos ou Agente Carnegie, numa alusão aos seus poderes sobrenaturais na arte de fazer amigos e influenciar pessoas. O percurso como analista de investimentos na banca, principalmente num país como a Suíça, parece à primeira vista contra a natura. Mas a forma como foi construindo as suas funções demonstrou uma combinação perfeita entre rigor e organização e relações públicas. Foi assim que foi subindo na carreira, assumindo mais responsabilidade até chegar o momento de peixe dentro de água, ao propor e liderar a criação do departamento de marketing do banco. Tudo isto enquanto Genebra e toda a comunidade expat se rendeu aos seus pés e a deixou tomar conta da sua vida. Missão cumprida e bem-sucedida, foi tempo de navegar outros mares. Neste momento, está a fazer um MBA nos Estados Unidos e enquanto ainda não chegou aos 9.000 amigos, senta a ferver a veia empreendedora. Temos connosco hoje a Ana Rita Santos. Olá, Ana. Olá, Eli. Olá! Olá, Mili! Olá, boa tarde! Bem, bom dia deste lado. Bem, meninas, antes de mais gostaria de começar por agradecer pelo convite e desafio de falarmos hoje. É uma honra estar aqui com a Anitta no trabalho. Não, a Anitta é que está que não se aguenta de falar com a Agente Mil Amigos. Sim, é sempre algo que nos fascina, não é? Como é que tu consegues manter esses 1.000 amigos tão presentes? Bem, é uma tarefa que para alguns parece que custa e dá trabalho, mas que... Não parece, custa mesmo, não é? Não vamos agora pôr-nos com coisas. Mas também, quer dizer, vocês que me conhecem sabem que é algo que sai natural e do qual eu gosto. Também sempre gostei de lidar com pessoas e conhecer pessoas novas e, como dizem os americanos, I energize with people. Portanto, a ideia de estar numa sala e ter que conhecer 20 novas pessoas é algo que me entusiasma. Tenho os meus dias que também não me apetece, mas normalmente me entusiasma. Mas pronto, também claro que gosto sempre de ter presente as pessoas com quem tenho mais carinho e dentro dos 1.000 amigos há aqueles que são sempre mais especiais. Mas também gostaria de só te explicar um pouco para que os ouvintes não pensem que sou uma simples colecionadora de cromos. Porque é verdade que tem a ver com a minha maneira de ser, de gostar de conhecer pessoas novas, mas também com o facto de que mudei de escolas várias vezes, desde o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o secundário vim fazer aqui nos Estados Unidos. Portanto, sempre estive em posições e momentos em que tinha que conhecer pessoas, ou se não, ficava a falar para as paredes. Como já viram, gosto muito de falar. Nada, não se nota nada. Mas tu tocaste num ponto que vem mesmo a propósito, que é you get energized with people. Em que é que achas que o teu perfil te influencia? Porque a verdade é que tu, pelo menos de fora, és uma extrovert pura. Por acaso, eu estou-me a rir porque no outro dia estava a falar com uma senhora cá do departamento de carreiras e ela dizia que também de fora parece ser completamente extrovert. É uma pessoa que depois gosta de chegar a casa e ficar no fim de semana tudo fechado em casa. Que verdade que não é o meu caso. Portanto, sim, acho que tenho cada vez mais, com a idade, um bocadinho menos de extrovert, mas sim, sou uma extrovert pura. E acho que o fato como isso me tem ajudado, quer dizer, no meu trabalho e também um bocadinho no dia-a-dia, às vezes é uma questão de vai abrindo algumas portas ou vai fazendo algumas ligações com algumas pessoas. É verdade que trabalhei durante 10 anos no mesmo lugar, mas agora que estou a fazer o MBA e que estou outra vez de volta àquele momento em que vamos ter que pensar outra vez num próximo passo de carreira e tenho tido vários eventos de networking, noto que a questão de ser mais extrovertido e de sair natural, consigo fazer algumas conexões que me poderão, se eu quiser, levar a algum potencial de trabalho no futuro ou às vezes simplesmente ligações que ficam para o futuro. Mas então fala-nos um pouco do teu percurso profissional, porque parece bastante redutor, aliás, para quem te conhece é bastante redutor resumir o teu percurso a 10 anos na banca, tendo em conta que tu não és pessoa de ficar focada só num projeto, consegues ter uma série e sentes necessidade, pelo menos parece, de ter uma série de projetos em simultâneo e ao mesmo tempo não és pessoa de estar 10 anos a fazer exatamente a mesma coisa, sem progressão, sem revolucionares o sítio onde estás, não é?
Eu gosto da parte do revolucionário, mas sim, conforme bem disseste, eu comecei no banco com um estágio de 6 meses, na altura consegui convencê-los que não conseguiam viver sem mim, mas de facto sim, o trabalho que iniciei como analista de investimentos, que era muito interessante, tive imensa sorte com o primeiro chefe que tive e com a equipa também, dos quais aprendi muito do que hoje em dia tenho. Lembro-me de uma frase que o meu chefe sempre me dizia: só te dou trabalho porque tu estás cá até às 6 horas, que é a hora que ele esperava que normalmente que as pessoas começam a sair. Se estás mais é porque não és eficiente. Portanto, desde sempre que a minha ideia é, ok, havia dias que de facto o trabalho era exatamente suposto até às 6, outras que não, mas muitas vezes aí sempre me levou a que eu tinha que fazer o melhor possível em cada minuto e estar ali 100% dedicada. Conforme a parte que mencionaste do revolucionário, é verdade que sim, também logo desde o início, quando passei, uma vez que já fiquei para lá depois do estágio, envolvida ao máximo, ajudava na organização dos eventos do banco e pouco a pouco fui também crescendo desse lado social. Na parte profissional, tive sorte que, passado alguns anos, uma colega minha, portanto aí um pouco o Woman Power, ter sugerido o meu nome para liderar um departamento, que era um departamento de controle de risco, o qual me obrigou um pouco a falar ainda mais com as diferentes áreas do banco. Eu já conhecia as pessoas a nível pessoal, mas outra coisa é quando tu começas a lidar com as pessoas a nível de trabalho. Tendo em conta que a área da banca é uma área um pouco mais masculina, isso leva e também com uma maioria deles mais velhos que eu, levou a que houvesse às vezes algumas barreiras que também depois que levaram a que houvessem algumas conquistas em sentir-me realizada, e principalmente no momento em que as pessoas se perceberam que o meu trabalho era importante, aí sim eu senti que o meu trabalho estava feito na área do controle. Falaste do Women Power e do facto de ter sido recomendada para o posto por uma colega mulher e valorizaste-o, portanto, parece-me por aí também tu lhe atribuíste bastante importância. É assim, foi algo que eu também só descobri anos, quer dizer, anos calhar não, mas não foi imediatamente que eu descobri que tinha sido ela a recomendar-me, portanto não pus ser eu, na altura ela não recebeu logo todos os créditos, mas foi de facto sim impressionante, apesar de que eu acho que cada vez mais se vê um apoio entre as mulheres no trabalho, apesar de eu também ter sido sempre uma pessoa que trabalhou melhor com homens do que com outras mulheres. No entanto, acho que cada vez existe mais um apoio e tem que ir, ou seja, este apoio também não tem que ser só mulheres, pelo menos na minha opinião, mulheres a promoverem mulheres e os homens só a promoverem homens. Não, acho que tem que haver sempre um equilíbrio. Acima de tudo, nós, tanto os homens e mulheres, vemos as coisas, o mundo de forma diferente. Eu acho que vocês também que são casadas, eu noto com o meu namorado que às vezes há coisas em casa e a maneira de olharmos para um projeto, agora eu na faculdade, que é completamente diferente. Pelo menos eu sou muito mais detalhista e que é importante para certas tarefas e é preciso haver, mas depois também é necessário às vezes haver o que se calhar eu sinto, pelo menos com os homens que eu tenho mais lidado, é aquela visão global que eu tenho às vezes alguma dificuldade em chegar lá. Eu confesso que achei ali muita coisa interessante, não foi só o comentário da pessoa que recomendou o teu nome. Eu achei muito interessante o facto de tu também falares da banca ser maioritariamente masculina e tu teres ido parar ao departamento de análise de risco. O que é que tu fazias nesse departamento e de que forma é que ser mulher aí era uma coisa que provocava a diferença ou que fazia a diferença? Ou seja, se calhar não foi a parte de ser mulher que fazia muita diferença no departamento em si, no controle do risco no dia-a-dia. Havia mais na parte de quando todos os meses eu tinha que ir à reunião que eles tinham de comercial e que tinha que apresentar o relatório do que é que tinha acontecido no mês anterior. Só para explicar, a parte do controle de risco é simplesmente verificar que o número de clientes que têm um perfil de risco, o número de clientes que têm a conta diversificada, e nós tínhamos certas tabelas e que tinham que ser seguidas. No momento em que eu ia às reuniões, no início havia um pouco a ideia de, primeiro, eu que era a má da fita, e por facto de ser mais nova e estar a controlar o trabalho deles, porque é que era eu que o estava a fazer, ou seja, as barreiras que eu tive que ir superando é tentar explicar-lhes que não era algo meu, era algo que era o banco e simplesmente estava a representar uma necessidade que o banco tinha em fazer. Mas eu acho que, quando eu menciono o facto de ser mulher, às vezes facilitaria só
por integrar mais facilmente no grupo. Porque imagina, entrar numa sala em que só estão homens à tua volta, tens sempre algumas diferenças. Mesmo que seja involuntário, há um ambiente, há ali uma camaradagem, se calhar, mais natural e pelo menos por experiência que falo, demoras um bocadinho mais a quebrar isso e a entrar, fazer parte do grupo. Mas voltando então ao teu percurso, como é que foste dando cada um desses passos? Ou seja, houve muita premeditação do teu lado? Sempre tiveste um objetivo final claro? Ou foi sendo, criando oportunidades ou aproveitando oportunidades que iam surgindo? Foi sempre, quer dizer, não vou dizer que foi premeditado, foi muito também ir tentando aproveitando as oportunidades. Eu tinha uma altura que tinha um objetivo final em tornar-me gestora, de ser private banker, portanto, ser eu a pessoa a ter a relação diretamente com o cliente, que também daí um pouco mais com a minha maneira de ser pessoal, mas ao mesmo tempo essa oportunidade, uma altura que surgiu, mas não era a altura certa ainda. Depois, mais tarde, o que aconteceu foi quando surgiu a oportunidade de desenvolvermos o site do banco, que também era outra área que já estava mais ligada desde o início, quando eu tirei o meu curso de gestão. Eu sempre gostei mais de marketing, ou antes de entrar no curso, eu sempre achei que ia ser uma marketeer, ter a minha agência, ou seja, não sei se vocês se lembram dos exames que fazíamos no 9º ano, psicotécnicos. A minha competição foi baseada nisso, em que eu tinha a minha própria agência e o meu trabalho era na área de só marketing, publicidade. No entanto, pronto, e daí voltando se calhar à questão de porque que comecei na área financeira, porque quando chegar à faculdade não amei o meu professor de marketing, então pensei se calhar vou primeiro experimentar uma outra área e mais tarde poderei entrar na área de marketing. Também aquela ideia que tu própria, que Eli já mencionaste, da questão de eu gostar de fazer várias coisas, é um pouco por aí. Pensei, se calhar se agora entrar em marketing e depois ficar saturada a certa altura, não vou poder ir para uma área mais financeira. E ao fazer o inverso, achei que seria mais fácil. Portanto, ou seja, pelo menos consegui no banco, quando tive a oportunidade de começar o departamento de marketing e comunicação, agarrei-o com toda a força e vamos ver como é que agora é o futuro. E achas que essa mudança para a área de marketing foi então um fit perfeito? Sentiste isso depois quando começaste? Sim, vou dizer que senti e continuo e de facto acho que não me arrependo do percurso que fiz, mas acho que de facto é esta área que eu quero e é esta área que eu quero ficar. Tenho, para mim pessoalmente, acho que tenho imensas atenções com tudo o que seja detalhes, com o pormenor, desde a parte da imagem, que as coisas têm que estar uniformes, que também tem muito a ver, por exemplo, com o chefe, o segundo chefe que tive, não o primeiro que eu já mencionei, mas o segundo do banco, que era super rigoroso com as apresentações, portanto, tudo fosse a nível da parte, quer dizer, que também conta, e principalmente quando estamos a criar um departamento de marketing do zero, que não, quer dizer, o banco tinha algum tipo de suporte já criado, mas mesmo assim a ideia, quando começas do zero, tens de começar desde a parte da imagem, portanto, do logotipo nós não fizemos nenhumas alterações, mas a nível das apresentações, de todos os panfletos que eram dados aos clientes, toda a informação que saía para fora, tínhamos que ter a certeza que estava uniforme. Portanto, essa parte a nível como é óbvio, é sempre uma parte da identidade, não é? Identidade, exatamente, e é uma parte engraçada, mas às vezes também aquela parte em que tu sentes, estamos aqui, isto não está ainda a ter o resultado que tu estás à espera, porque não é aquele é um resultado visível, porque sim, fundas a imagem, mas não é um resultado visível para fora. Porque depois, aos poucos, a parte que começa a ser também mais interessante é quando tu começas a envolver-te mais com a comunicação da marca e estás mais envolvida quer dizer, no nosso caso, nós tentámos ao máximo, primeiro que os nossos clientes se percebessem, quer dizer, que nós existimos, como é óbvio, não eram nossos clientes, mas acima de tudo também que sentissem um pouco a força, de que não era simplesmente, não estava tão apagada. E depois também com os nossos pares, e de tentar, nós no mercado suíço não éramos muito conhecidos, porque de facto a maioria dos nossos clientes também estavam fora da Suíça, e esse foi o trabalho que fomos fazendo aos poucos para tentar que nos conhecessem mais ainda.
Na parte da comunicação, ou seja, como já viram, gosto de comunicar, não é só isso, apesar que às vezes é aquela ideia de gostas de comunicar, então a comunicação é bom. Não é só, acho que também é questão de tudo o que seja, como é óbvio, existem momentos em que é necessário comunicar notícias boas, notícias más, e é preciso estar sempre preparado para responder. Às vezes a resposta tem que sair amanhã e é preciso ser feito. E acho que a pessoa também vai melhorando, às vezes, o dom na escrita e na parte da maneira de comunicar, que é algo que me fascina. Eu gostava de fazer aqui uma pergunta um bocado fora do guião, para puxar um bocadinho a brasa à sardinha do networking, porque a Rita faz o networking de uma maneira tão natural, tranquila, faz tão parte do seu modo de ser, que eu gostava que ela conseguisse passar assim por osmose algum desse entusiasmo pelo networking, que eu não tenho, obviamente. E então, Rita, o que é que tu recomendas para alguém como nós, acho que falo para mim e pela Ellie, que não temos assim particular apetência por ir a eventos de networking, que não ficamos propriamente energizadas ao conhecer pessoas novas? O que é que nos recomendas assim como umas dicasinhas de pro tips de uma networker nata? Bem, assim, de tips que eu poderia pensar, primeiro acho que a pessoa quando vai, pelo menos eu gosto sempre de pensar quem é que se existe alguma pessoa no sítio, na reunião, que eu gostaria mesmo de conhecer. E às vezes, quando não há, até são as vezes que corre melhor. Por exemplo, corre melhor. Ou que até acabo por conhecer pessoas espetaculares, ou pessoas que têm um passado, ou que, por exemplo, agora tem um exemplo, ontem estive num evento e até já estava a chegar a uma altura que, pronto, já estava a começar a pensar, vou-me embora. E de repente comecei a falar com um miúdo, que sim, eu já posso referir-me a pessoas com miúdos, que tinha acabado de começar a trabalhar, americano, mas que falava também alemão e espanhol e, pronto, inglês, como é óbvio. Ia agora para uma viagem e aqui estar uma semana em Genebra. Portanto, como é óbvio, é uma coincidência que foi engraçadíssimo para ele ótimo, porque como ela já ficou com um contacto para lhe dar dicas o que fazer em Genebra. Além de o pôr em contacto com 99% da população, não é? Também. Ou seja, já arranjaste alojamento e tudo, de certeza. Ainda não comecei ou seja, a espalhar a minha magia, mas sim, vou tentar pelo menos pô-la em contacto com alguns amigos. Não, mas voltando um bocadinho à ideia de tips, porque é verdade que eu sei que não, e mesmo para uma pessoa que gosta de fazer networking, nem sempre é fácil. Eu acho que há sempre aqueles momentos, por exemplo, que facilitam. E truques que eu tenho e que utilizei ontem. No momento em que vais pedir uma bebida, em que estás no bar. É sempre um momento para, olha, foi interessante a apresentação, ou o que é que achaste, ou porque é que estás aqui. Principalmente quando o misto de pessoas não é bem certo o porquê que as pessoas estão ali presentes, são sempre perguntas fáceis para se ir fazendo. O que é que te traz aqui? Às vezes por exemplo, eu não estava muito em Genebra, havia sempre a pergunta direta, onde é que estás a trabalhar? E é engraçado que aqui nos Estados Unidos não há tanto essa pergunta tão direta do que é que a pessoa está a trabalhar, um pouco porque acho que existem muitas pessoas ou que estão à procura de próximos passos. Isso acho que é sempre uma boa maneira de tentar meter conversa. Outra forma também, que é uma vez mais à volta de comida, onde os melhores debates acontecem, é se existem os pontos de comida em que existem umas mesas para depois de apoio, é chegar e, olha, posso-me juntar e meter conversa. Não sei, Bia, se te ajudei com algumas dicas. Eu estou a tomar dicas. Nota. Não, é que tu consegues, para além de eu já ter visto mais ou menos a tua magia em ação, tu consegues fazer isso de uma forma tão natural que intimida qualquer pessoa que gostasse de fazer o mesmo que tu e admira e não chega lá. A forma como tu estás a dar as dicas é bastante fácil de digerir e acho que também fácil de pôr em prática. Vou tentar e depois eu conto tudo. Mas é verdade que aos poucos a conversa é tentar que a conversa vá fluindo e, se possível, que nos leve para um lado que nós temos interesse.
Olha, e agora que falaste nos Estados Unidos, conta-nos lá, porque é que decidiste ir para os Estados Unidos fazer um MBA? Olha, os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos e MBA já eram uma ideia que eu tinha há muitos anos atrás. Aliás, eu comprei os livros do GMAT em 2012, portanto, estamos em 2019. Demorou um pouco, mas sempre foi um percurso na minha carreira académica que eu sabia que queria fazer. Podemos aqui debater a importância do MBA hoje em dia, que se calhar já não é tanta como antigamente, mas mesmo, no entanto, eu praticamente desde o momento em que entrei na universidade já sabia que no futuro iria fazer um MBA. Os Estados Unidos, porque acho que a educação americana e a maneira como eles pensam, que eu já tinha tido na altura do secundário um contacto, apesar de que sabia que o nível de universitário era muito mais elevado, eu gosto muito da maneira deles pensarem, a maneira como eles educam, principalmente na parte de universidade. A liberdade que a pessoa tem de poder decidir as cadeiras que quer fazer ou não, acho ótima. Claro que também o MBA traz sempre, uma vez mais, e falando outra vez de networking, é um dos pontos fortes também, porque acho que temos para uma pessoa como eu que fez a universidade em gestão, fazer um MBA é voltar a aprender outra vez o mesmo. No entanto, eu recomendo vivamente, porque eu acho que a maneira, principalmente eu depois de 10 anos já ter trabalhado, que me dá uma bagagem enorme, e, ou seja, eu tenho totalmente noção de tudo o que eu estou a aprender, onde é que eu vou, onde é que se aplica no dia-a-dia, em que momentos do meu trabalho é que eu necessito, por exemplo, no caso da cadeira de finanças, recordei todos os momentos do meu início de carreira, na área de liderança, em que aos poucos, como já tive contacto em liderar equipas, faz todo o sentido, que são cadeiras que a pessoa quando estuda, quer dizer, quando tem contacto numa altura mais nova, não as aproveita tanto de quando já teve a oportunidade de trabalhar, já teve a oportunidade de ver o mundo real lá fora e consegue voltar outra vez à parte académica. Tens sentido, então, vontade de fazer algo por conta própria? Nós falamos um bocadinho off-record acerca disto. Achas que o MBA também tem estado a encaminhar para aí? Ou tem a ver com sonhos antigos, ideias antigas, que agora é uma oportunidade para concretizar? Sinceramente tem a ver com vários fatores. Tem a ver com o facto de ser sonhos antigos, tem a ver com o facto que, verdade, que aqui eu acho que nos Estados Unidos existe uma promoção da ideia de se criar algo próprio. Obviamente há um incentivo, parece um pouco maior, a ideia de que don't worry about failing, não te preocupes se as coisas não correrem bem, podes sempre voltar a tentar, que eu acho que não existe tanto na Europa. Na Europa, uma vez que alguém tenta um negócio e não corre bem, é quase como visto de uma forma muito negativa. E aqui, muitas vezes, é mesmo aquela ideia de só se consegue chegar a algo bom depois de ter falhado algumas vezes. Depois também existe a parte pessoal, que também foi uma das razões que me trouxe para os Estados Unidos, que o meu namorado que teve uma oportunidade na carreira dele, que lhe trouxe para cá, e não sabermos exatamente o que é que vai ser o passo seguinte, que, como é óbvio, tanto pode ser na carreira dele como na minha carreira. Mas a ideia de poder criar algo meu e ter alguma facilidade de não necessitar de estar num lugar físico, ou seja, poder criá-lo aqui, mas pode tanto funcionar de volta na Europa também, é a razão que me tem levado agora a pensar na ideia de criar algo próprio. Há entraves, ou seja, sentes entraves ou sentes dúvidas? Como é que tu estás a gerir o processo de decidir sim ou não, que tipo de projeto? A sério? Achas que a cultura europeia há vir ao de cima, medo de falhar? Exato. Não, às vezes é um pouco também quer dizer, durante vários anos a pessoa teve, quando tu trabalhas para outra pessoa ou para outra entidade, tens uma certa segurança. E é essa segurança que tu sabes que no momento em que decidires fazer algo por tua conta, vais deixar de ter. Portanto, existe sempre essa questão que me coloca algumas dúvidas. Algum receio também quer dizer, nas ideias do que lançar, porque também estamos aqui a falar, claro que o meu sonho de criança era ter uma agência
e hoje em dia, pronto, um pouco também já nos últimos, no departamento de marketing no banco, com a parte de social, digital, a área do marketing digital é uma área que me interessa imenso, é uma área que tenho tentado agora ao máximo também na universidade, no MBA, todas as oportunidades que tenho de estar envolvida, mas é uma área também que está constantemente a evoluir e não existe num livro, e nós já temos falado várias vezes sobre isto, de como gerir a melhor conta no Instagram, porque não existe, não é uma forma, não é como em finanças, tu tens uma forma para fazer o valor, o net present value de um ativo. Sim. Não tens essa mesma forma para conseguires decidir algumas estratégias num mundo, num espectro que está constantemente a alterar. Ou seja, isto de voltar ao início, um pouco atrás, em que se calhar a ideia de ter uma agência pode ainda continuar em cima da mesa, mas há sempre outras ideias de negócios que podem surgir e que são engraçadas, portanto... E achas que aí o teu perfil te vai direcionar? Sendo tu uma people person, achas que qualquer que seja o projeto tem de envolver milhares de pessoas? Sem exagerar, obviamente. Ou seja, eu acho que o projeto, ou seja, sendo eu um people's person, o que eu espero é que me facilite às vezes a ultrapassar algumas barreiras, como quando se for, por exemplo, numa agência precisando de clientes, tem essa facilidade em abrir as portas, ou seja, se calhar um pouco, ou se for outro tipo de negócio em conseguir, ou mesmo se fosse só estar a observar a maneira os consumidores de um produto. Se calhar o facto de ter este meu lado de people, se consigo ter um bocadinho mais noção do que é que as pessoas estão à espera. Mas sim. Mas será também uma condição, ou seja, vês-te a trabalhar sozinha ou terás de ter sempre uma equipa ao teu lado? É uma boa pergunta, porque ainda hoje de manhã estava a falar com uma amiga sobre trabalhar sozinha. Não, é algo que tenho algum receio, porque eu não sei se conseguiria estar a trabalhar 100% sozinha. Acho que vou precisar de ter equipas, podem não ser equipas fisicamente comigo, se calhar de ter como um outsourcing parceiros, acima de tudo, se calhar até mais a palavra correta a ser utilizada, mas por exemplo, se pensarmos no dia-a-dia, vou ser uma fã adepta de todos os coworkings e cafés, ou seja, preciso de falar com outras pessoas, porque acho que também, acima de tudo, é depois por aí que surgem novas ideias. Portanto, também sou muito apologista. Olha, e em termos culturais, com a tua experiência atual, que é tanto na Europa como nos Estados Unidos, que mais diferenças culturais é que tu encontras à volta das escolhas laborais, das escolhas da própria carreira e também do empreendedorismo? Olha, uma coisa que eu noto, e quer dizer, também que já tinha alguma noção, que acho de certa forma até cómico às vezes, é que nos Estados Unidos, quando tu entras para a universidade, tu podes escolher o que queres fazer, ou podes escolher um major, depois ou seja, enquanto em Portugal nós temos que decidir logo, vou entrar num curso de gestão, e é o curso de gestão que tu fazes, se calhar depois com uma especialização em finanças, mas também que foi algo que entrou agora depois mais na altura de Bolonha. Aqui não, logo desde o início tu podes ter o teu curso principal, que pode ser literatura, e depois um curso que eles chamam minor inferior, que pode ser em arte, pode ser em política, ou seja, podes fazer o que quiseres enquanto estás os teus primeiros 4 anos de universidade, e a seguir podes ir para ser médico, se calhar como tens algumas disciplinas relacionadas com medicina ou com biologia, mas podes depois a seguir mais tarde fazeres o que quiseres, ou seja, eu tenho colegas agora no MBA que vêm de geologia, mas que já tinham trabalhado em empresas também, simplesmente foi um percurso diferente que tomaram na carreira. Eu acho que encontramos menos esta alteração ou estes diferentes percursos académicos na Europa. Isto que leva a que depois também eu acho que a maneira como os americanos eles vendem-se muito bem eles próprios, que é algo que nós temos muita dificuldade em Portugal, mas eu acho que em Portugal e Europa em geral. A ideia de estarmos nós a dizer que somos os melhores
eles não têm qualquer problema com isso, porque também eles vão fazendo, eles têm que se vender porque vão fazendo um percurso de forma diferente e têm sempre que tentar arranjar as oportunidades, encontrar as oportunidades, uma vez mais vendendo-se eles próprios. Não sei se respondi bem à pergunta, Billy. Eu acho que não há bem nem mal, há apenas absoluta admiração por quem se vende tão bem, não é? Eu acho que, pronto, a minha experiência laboral no estrangeiro é um bocadinho diferente, mas a sensação que eu tenho é que nós portugueses, em geral, temos uma excelente formação, pecamos na parte de puxar dos galões. Somos todos muito mais discretos, muito mais, generalizando, obviamente, com todas as falhas das generalizações. Por isso, admiro de forma e mesmo admiração pura as pessoas que não têm essa dificuldade, e ainda bem que tu consegues estar aí e embeber-te um bocado desse espírito também. Sim, eu acho que é, assim, como é óbvio, tem que haver isto não pode ser algo exagerado, apesar de que aqui às vezes eu já tenho tido alguns contactos com pessoas que eu penso, pronto, too much. Mas ao mesmo tempo é isso, nós precisamos de nos vender a nós próprios, que é o mais importante, porque senão não vão ser outras pessoas a puxar por nós, infelizmente, pelo menos, quer dizer, apesar de terminar desta maneira, quando eu fui tendo oportunidades graças a outras pessoas, não é a melhor maneira, mas eu acho que às vezes há certas portas que temos que ser nós próprios a abrir e elas têm que ser abertas através dos nossos méritos, mas muitas vezes para conseguirmos mostrar que temos esse mérito temos que mostrá-lo, temos que dizer que somos os melhores a fazer e às vezes nem sempre é tão fácil. Não é fácil, de todo. Agora que nos falaste tanto do teu sonho de criar a tua agência, como das diferenças culturais, Europa, Estados Unidos, eu gostava de perguntar, nessa tua agência, aquela que vais criar e que é o teu sonho, que tipo de cultura é que tu gostarias de criar? Se uma cultura, se calhar, mais americana, se uma cultura mais europeia? Conta-nos tudo, não nos escondas nada. Claramente seria uma cultura, um misto, porque acho que a nível de trabalho gosto da ideia americana de ir direto ao assunto, às vezes pouco fluff, acho muito a ideia de as reuniões têm que ser curtas e vamos despachar as coisas e ir já para a reunião com uma agenda definida, mas ao mesmo tempo preciso e acho que é essencial o lado, pronto, se calhar um pouco mediterrâneo, que é o lado que eu conheço mais, de ter à vontade dentro da área do espaço laboral, de se poder sair, vamos ver uns copos sem qualquer problema, ou seja, haver também, quer dizer que não, agora também não quer que pensemos que é só o lado mediterrâneo, é só essa a ideia, não é? Basicamente, mas pelo menos, se calhar vocês também podem dar a vossa opinião, mas eu senti que às vezes em algumas reuniões, pronto, antes, às vezes não havia tanto aquela ideia de ter, ok, esta reunião é feita para estes 3 pontos e não vamos falar mais, a não ser que seja necessário, e esta reunião é suposto demorar 30 minutos, é esse que é. E eu, de facto, também tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa no meu banco que vinha de outra cultura e ele tentou implementar isto. Portanto, eu acho que é algo que nos ajuda a trabalhar e quer dizer, também é um pouco discutido nos livros, a ideia que às vezes há muitas reuniões que são feitas sem realmente haver necessidade. É uma forma, às vezes, de se perder um pouco de tempo. Chama-se reunita aguda, é o nome técnico. Que é exatamente, e define mesmo bem, que às vezes a pessoa fica a discutir algo que não foi a razão da reunião, mas perde-se tempo e que se calhar devia simplesmente criar outro fórum e chamar outras pessoas, porque se calhar não são as pessoas que estão ali presentes que deveriam estar a debater. Mas acho que acima de tudo a cultura tem que ser, é uma cultura como eu acho que eu tenho um misto entre as duas, sou das pessoas que digo que gosto da cultura americana quando muitas pessoas me perguntam cultura, mas eles não têm cultura nenhuma. Mas gosto da parte muito de direto ao assunto, a valorização do trabalho, que é importante, que eu acho que não é só preciso mandar abaixo quando as coisas correm mal, mas acima de tudo valorizar, que nos Estados Unidos há muito.
Um pouco também, às vezes, na brincadeira, existem lugares para todos, não há só o primeiro lugar, há o primeiro lugar, e depois há, se calhar, o segundo lugar que foi a melhor na pessoa no abrir a garrafa. Pronto, ou seja, existem diferentes. E abrir a garrafa, porque pronto, agora estava aqui a olhar porque eu tenho uma garrafa de água à minha frente. Mas, ou seja, se calhar nos Estados Unidos também existe muito a ideia de valorizar em excesso, mas que eu acho que faz com que exista uma melhor cultura e um melhor ambiente de trabalho. Eu quero trabalhar nessa agência. Yay! Já tinha. Se houver free location ou se houver um escritório no Porto, Estamos perfeitos. Temos que arranjar, pronto, e financeiro também acho que já tenho aqui uma pessoa próxima que ajuda, porque eu, apesar de ter estado na área de finanças, não quero ter mais nada a ver com isso. Pronto, está feito. A parte de contas, não. Não, Eli, ouve lá, e com aqui a nossa agente Mil Amigos, a cena dos contactos e do networking está fora da nossa esfera. Yes! Sim, brincas, e depois era tipo recusar trabalhos, não é? Tipo, desculpa, já não dá, já não temos capacidade. Ou Ana, tipo, para aí um bocadinho, não vás agora aí falar com mais de 300 pessoas amanhã, não temos capacidade de dar resposta, não é? Não, o Trello colapsa. Já está definido que queres seguir o caminho do empreendedorismo ou ainda estás a pesar prós e contras? Ainda estou a pesar. E quais são os prós e contras que tu vês numa via e na outra via? Os prós de a pessoa fazer trabalho, ou quer dizer, de a pessoa ser empreendedora, é o facto que não... A flexibilidade, apesar da pessoa ter flexibilidade, mas depois tem principalmente no início tem horários, porque tem que estar sempre presente, mas se calhar um pouco, e como já mencionei, a flexibilidade de lugar, que não tenho, se possível, não ter a obrigação de ter que estar fisicamente num sítio. O parte do contra, claro, existe sempre todos os riscos inerentes à pessoa lançar-se a um negócio, de sucesso, não sucesso, portanto que não, também se calhar o nível de sucesso, ou seja, a remuneração que a pessoa teria à espera, podem também ter sempre, mas eu acho que esses pesam, pelo menos a parte da remuneração, se calhar pesa sempre um pouco menos, pelo menos na minha maneira de ver, tendo em conta que a pessoa tem algo que é seu, que eu acho que para quem quer ser empreendedor começa logo por ser o mais importante, a pessoa tem que ter gosto e paixão por estar à frente do próprio negócio. No trabalhar por conta de outro, por um lado também sentir que se calhar ainda posso aprender mais, ou seja, não estou a descartar, reparem que não estou a descartar, quando passo para a ideia de trabalhar numa empresa, não descarto a ideia de se calhar no futuro ter algo meu, mas ou seja, o próximo passo poderá ainda passar por trabalhar para outras empresas, um pouco com a ideia de poder crescer ainda mais os meus conhecimentos, principalmente em áreas como já mencionei da marketing digital, que são áreas novas, que ainda tenho por explorar e parecendo que não, tive só 3 anos à frente de um departamento de marketing e existem ainda várias coisas que a pessoa tem que aprender. Ana, tendo em conta que tu tens 300 mil projetos sempre a germinar na tua cabeça e que esta passagem pelos Estados Unidos acaba por ser temporária, o que é que tu vês materializar-se ou o que é que tu vês alimentar-se em termos de sonhos nos próximos tempos? Bem, a nível de sonhos, o principal é sempre ser feliz. Que acho que já, a nível pessoal, acho que já consegui chegar um bocadinho mais perto, que é sempre bom. Aquele momento. Não, mas a nível de sonhos, quer dizer, sonhos e projetos de carreira, como já mencionei várias vezes, neste momento, claramente o marketing digital é a área que me fascina e que quero ver se consigo desenvolver e aprender ao máximo possível enquanto estou tanto no MBA como também depois mais tarde, mas claramente é por aí que eu gostaria mesmo de conseguir quer dizer, fazer algo e que depois também, tanto pronto, na ideia de ser algo meu próprio de empreendedorismo, mas também mesmo na ideia de poder, com a área do marketing digital, ajudar outros, se calhar, mini-sonhos, como poderemos chamar, também vão tendo, quer dizer, como vocês também sabem, a nível pessoal, filantrópico que eu tenho, do meu apoio sempre a um pequeno gesto,
e como é óbvio, quero continuar, e acho que todas... Também eu sou muito a favor de apoiar, mesmo sendo pequenas organizações, sendo aquelas que a pessoa conhece. Portanto, por aí é uma que eu conheço bem. E depois outros sonhos, como também, agora um dos novos que me tem estado a surgir e a consumir é a luta contra o plástico, que acho que, apesar de, como é óbvio, sempre foi desde pequena, sempre tive muitos cuidados com a reciclagem e insistia em casa para que fizéssemos reciclagem. O principal problema é sempre o plástico, e também se calhar um pouco o que está mais falado hoje em dia com as famosas Casa das Palhinhas, que muitas vezes estão aqui nos Estados Unidos, dão-nos uma palhinha para tudo e mais alguma coisa, mesmo que seja um copo de água que eu estou a beber num restaurante e não há necessidade nenhuma de eu ter uma palhinha. Portanto, já tenho a minha própria palhinha reutilizável de metal, que tento levar comigo, principalmente na altura do verão, que é quando uso mais, para todo lado, mas também mesmo a nível de tentar, com pequenas alterações, na altura de irmos ao supermercado, evitar colocar a fruta e os legumes, porque a pessoa vai às compras e sai, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a maior parte dos sítios dão-nos um saco de papel, que já é melhor, mas se acima de tudo conseguimos que os legumes e as frutas vão também, sem serem saco de plástico, melhor ainda. Portanto, eu por enquanto ainda chego à caixa e tenho o coitado do senhor a tentar pesar as 4, 5 maçãs na balança quadradinha que eles têm, mas sinto que aos poucos já vai fazendo uma diferença. Tenho uma amiga minha que tem uma empresa um pouco numa área diferente, mas que também está a tentar lutar contra o plástico, com quem eu queria ver se conseguíamos fazer alguma coisa engraçada. E sim, e pronto, como também tu próprio disseste, vários projetos, sempre ideias novas e infelizmente, quer dizer, às vezes digo infelizmente porque acho que me disperso um pouco de vez em quando, mas estou sempre pronta para ajudar outras pessoas com as ideias deles, com nova, quer dizer, seja negócios como simplesmente algo mais pequeno. Rita, queremos-te agradecer o teres conversado connosco, teres disponibilizado para esta conversa. Já sabes que aqui com as Anitas a conversa começa por um caminho e depois desvia-se e enfim, vai por outros caminhos. E também começa com um nome e termina no outro. Porque, exato. Para mim tu és Rita. Okay. E para mim tu és Ana. E pronto, não é? Ficamos nisto. Claramente, nem podes escolher num dia ser Ana e no outro ser Rita. No caso de falar connosco no mesmo dia, levas com Ana Rita para facilitar as coisas. Não, é que não te chamámos Ana Rita porque não estamos zangadas contigo, nem somos a tua mãe. Ora, aí está. É exatamente o único momento que me chamam Ana Rita. Apesar que tenho alguns amigos que me chamam só Ana Rita, mas sim. Pronto, mas não somos nós. Não. Olha, obrigada por teres Ana, falado. foi um prazer. Obrigada por teres falado connosco, por nos teres contado um bocado desta tua nova experiência e também do teu background na banca. E estamos desejosas de saber quais vão ser os próximos capítulos desta nossa agente 1000 Amigos. Obrigada a vocês, Anitas, e mantenho-vos ao corrente de todos. A Anita regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita, ou ainda em facebook.com/AnitaNoTrabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, eu, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e no Instagram sou air_Billy. E ainda pela Eliana Soares, a minha cúmplice e compincha, que é marketeer e estratega em nautilo.net e no Instagram é alice_in Wonderland. Obrigada por nos ouvirem e até breve! Até breve!